Paz do Senhor Jesus a todos, lição de número 4, o drama de Jó. O objetivo dessa lição é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, de todas as perdas materiais, físicas, familiares, psicológicas que Jó passou, que Jó sofreu, ele se manteve firme, fiel ao Senhor nosso Deus. Então, essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são tragédia de natureza econômica, tragédia de natureza familiar e tragédia de natureza física e psicológica. Esses 2 aqui tá englobado em um tópico só, tá bom? Então, são 3 tópicos principais. Tragédia significa catástrofe, desgraça. Então, pensa bem, desgraça de natureza econômica, desgraçou a vida econômica da pessoa, foi uma catástrofe, uma tragédia na sua vida familiar, uma catástrofe, uma tragédia, uma desgraça na sua vida física, psicológica, abalou toda a estrutura de Jó. E a tragédia de natureza econômica vai falar sobre as finanças, então são 4 subtópicos específicos que dizem assim: o sucesso na esfera comercial, o sucesso na esfera do campo, aí depois vem o ataque do diabo na esfera comercial e o ataque do diabo na esfera do campo. Então, o sucesso que Jó tinha no comercial e no campo, na sequência vem o diabo e entra com uma desgraça nessas 2 esferas, comercial e do campo. Então, Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Qualidades ou características de Jó que Deus dava testemunho acerca dele. Então o versículo 1 vai falar de Jó com relação a Deus. Deus dava esse testemunho a respeito da vida de Jó. O versículo de número 2 vai dizer assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então o versículo 2 vai tratar de Jó em relação à sua família, ou seja, para ter filhos ele precisava ter uma esposa, e ele, com essa esposa, ele teve 7 filhos homens e 3 filhos mulheres, ou seja, 10 filhos ao todo. E o versículo de número 3 vai falar: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou 1.000 bois, porque cada junta são 2 bois, 500 jumentas, eram também muitíssimos servos ou pessoas ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, tá certo? Isso é o que a Bíblia diz. Então esse versículo 3 vai tratar de Jó em relação às pessoas, em relação à sociedade. Por que, Valdecir? Porque isso aqui é o que as pessoas veem. As pessoas não veem a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. As pessoas não veem o seu relacionamento com a sua família, mas as pessoas veem o que você possui, os seus bens materiais. Quem está de fora analisa e vê aquilo que você possui. É dessa forma que, infelizmente, nós acabamos sendo julgados pelo que nós possuímos e não pelo que nós somos, quando, na verdade, deveríamos ser julgados pelaquilo que nós somos e não pelo que nós possuímos. Amém? Então, sucesso na vida comercial de Jó já está dizendo aqui: o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitíssimos servos. Essa multidão de animais, para eles se alocarem, para eles ficarem, eles precisariam de um espaço muito grande, são vários estádios de futebol. Então Jó era proprietário de muita terra para poder alocar esses animais, essas pessoas a seu serviço. Então ele tinha muitas pessoas a seu serviço, tinha que cuidar das ovelhas, dos camelos. Pensa bem a quantidade de água que bebe um camelo, principalmente depois de uma viagem, de atravessar um deserto. Então Jó era como se fosse era um grande empresário na sua época, visto que essa quantidade de animais teria um custo, hoje em dia, na atualidade, teria um custo muito alto. A gente não parou para fazer um cálculo, não, mas teria um custo muito alto. É uma riqueza muito grande nos dias atuais. Agora, você imagina no tempo de Jó. Não existiam as Ferraris, não existiam os Camaros, não existiam esses carros caríssimos, essas Mercedes, dentre outros, Porsches, esses veículos caríssimos que hoje existem, limusine. Então existiam animais, e os animais eram as coisas mais caras dessa época. Então, nessa época, ele era o mais rico do Oriente. Quem sabe hoje Jó não teria algumas Ferraris na sua garagem, uma coleção de carros antigos, alguma coisa nesse sentido. E empresas também, porque aqui é comercial e do campo. Então Jó, esses animais geravam, a ovelha, por exemplo, gera lã,
para utilizar para roupas, para vestimentas de um modo geral. Os camelos utilizavam para transporte de peso, principalmente para atravessar o deserto. Então pessoas podiam vir comprar algumas coisas. Ah, eu preciso de um transporte, eu preciso. Então Jó trabalhava com logística, fazia esse, porque você vai ter camelo para ficar parado para quê? Você tem que ter camelo por alguma razão. Então precisava tirar o leite do camelo, ou da camela, né? No caso, o camelo precisava para fazer o transporte via deserto. Junta de boi para quê? Para arar a terra. Para que você vai querer uma junta de boi? Para ficar um ligado no outro sem fazer nada? Não, tem que trabalhar. Então eles aravam a terra, fazia plantação, cultivava, apesar de não dizer o texto, mas está implícito, porque juntas de boi é feito para isso mesmo. 500 jumentas. Jumento também era utilizado para transporte de pessoas e transporte de cargas, tá certo? Então Jó também era um grande, era como se ele fosse o dono de uma empresa de logística, tinha alguns caminhões a seu serviço e os seus caminhões eram baseados em animais. E também tinha muitíssimos servos a seu serviço. Então o sucesso de Jó na esfera comercial, na esfera do campo, era total, era grandíssimo, não tinha dúvida, ninguém tem dúvida a respeito do sucesso de Jó. Que mais? Agricultor, grande extensão de terras. A partir do versículo 14, Jó capítulo 1, versículo 14. Na verdade, vamos ler o 13 também até o 17, porque o 13 diz assim: e sucedeu um dia, é só essa parte do 13 que eu queria falar para vocês, um dia as coisas acontecem. Um dia a casa cai, um dia a máscara cai, um dia a verdade aparece, um dia a desgraça vem, um dia a morte sucede, um dia a desgraça vem, a doença vem, a enfermidade vem, um dia o dia mau aparece nas nossas vidas. E nós temos que estar preparados para esse dia, nós temos que estar firmes com o Senhor, firmes na rocha para podermos suportar este dia, porque um dia isso acontece na nossa vida também, não é só na vida de Jó, não é só na vida do alheio, um dia acontece na nossa vida, nós achamos que não acontece. Ah, isso aí não vai acontecer comigo, não, dessa forma não é para mim. Acontece, irmão, um dia o dia mau acontece. Aí no 14 diz assim: que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. 15. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, esses dois subtópicos, o ataque do diabo na esfera comercial e o ataque do diabo na esfera do campo, já vamos estar falando tudo na sequência aqui, tá bom? Então, os sabeus, eles tomaram os bois e as jumentas e mataram ao fio da espada os servos de Jó. Aí um dos servos conseguiu escapar para trazer notícia para Jó. Sempre tem alguém que vai chegar para você para poder trazer notícia, seja servo, seja lá quem for. Mas sempre tem, eu não quero dizer que é um portador da desgraça, mas pelo menos para trazer notícia, tá bom? Que nós não sejamos portadores da desgraça, só levar notícia ruim, não. Mas só para ficar atento ao que eu estou dizendo, tá bom? Porque tem gente que só fala desgraça, entra no Facebook, só tem desgraça, só fala de coisa ruim, é como se estivesse ligando a televisão e assistindo o jornal, só fala de desgraça. E o 16, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Novamente, mais animais, dessa vez as ovelhas. Então a outra empresa de Jó, outro tipo de negócio de Jó também foi destruído, foi consumido com fogo, e os servos também morreram. Mais um servo escapou para poder trazer a notícia para Jó ficar sabendo. O 17 diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos, mais a outra empresa de Jó também, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, quer dizer, todo o sucesso de Jó comercial no campo, veio o diabo e destruiu tudo, inclusive os seus servos, os seus funcionários. Ele acabou destruindo. Então a desgraça de Jó, de natureza econômica, foi completa. A ruína de Jó foi completa. Aí vem o resumo desse tópico. A tragédia de natureza econômica atinge Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Foi o que nós acabamos de ler no capítulo 1, versículos do 14 até o 17. O segundo tópico diz assim: tragédia de natureza familiar. Jó 1,13 novamente. E sucedeu um dia, olha só, sucede, um dia acontece.
Aconteceu com as empresas, com os negócios de Jó, com as finanças de Jó. Agora acontece também com a família de Jó. Veja bem o que aconteceu. Seus filhos comiam, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Ou seja, no mais velho. Aí versículo o 2, o 13. Versículo 13. Seus filhos comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Aí vem o 18 e 19. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então a desgraça de Jó, além das empresas, além do comércio, além dos seus negócios terem sido prejudicados, Jó nem havia acabado de digerir essa notícia, ou essas notícias. Já veio um outro na sequência. Quando um acabava de falar, o outro já chegava na sequência. Seus filhos, Jó, 10 filhos. Você consegue imaginar o que é uma pessoa, 10 caixões ao mesmo tempo? Enterrar todos os seus filhos ao mesmo tempo? É difícil, irmão, a perda de um ente querido, quanto mais de um filho querido. Aí a gente imagina assim, todos os filhos de Jó, os 10 filhos de Jó. Nós falamos isso como se não fosse nada, mas se você parar para analisar a dor que esse homem sentiu, que a sua esposa sentiu, não só pelos bens materiais, mas olha só, agora piorou a situação, porque agora veio seus filhos, os seus bens mais valiosos, que são seus filhos, que são as bênçãos maiores que Deus nos concede, além da sua salvação, é claro. Aí Jó perdeu. Sua esposa perdeu. O desespero deve ter tomado conta dele. E a esposa, no capítulo 2, versículo 9, ela fala a frase mais chocante desse livro. Ela diz assim: então sua mulher lhe disse, capítulo 2, versículo 9, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Só que também a resposta de Jó é a melhor de todo o livro. Porém, ele disse, como fala qualquer doida, falas tu. Você está falando como uma pessoa que não tem entendimento. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Então, a frase mais marcante, mais chocante do livro está aqui, capítulo 2, versículo 9, dita pela esposa de Jó. Mas também a melhor resposta do livro está aqui, dita por Jó. Você fala como uma louca. Ele não atribuiu a Satanás. Prestou atenção? Na lição anterior nós já falamos. Ele não atribuiu a Satanás, mas ele disse: recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal também? Deus não envia o mal para ninguém, mas ele permite o mal, como aconteceu, como nós ficamos sabendo do diálogo do diabo com Deus. Mas ele permitiu que isso acontecesse, mas Deus não envia o mal. Mas Jó não atribuiu a Satanás, ele atribuiu a Deus, porque é Deus que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. O fato, tragédia da natureza, o subtópico de número 3. Ainda hoje, ventos fortes continuam a soprar em famílias inteiras. Então, a realidade da atualidade, na nossa atualidade, isso é real. Vento forte continua a soprar entre famílias, entre parentes, entre amigos. As coisas continuam, os ventos continuam, irmãos, não é diferente. Pessoas continuam morrendo ainda hoje, principalmente por conta da pandemia, que agora está melhorando um pouquinho a situação, mas em outros lugares já tem retornado, já está voltando pior o negócio. Mas além disso, infarto, AVC, câncer, AIDS, muitas coisas têm tomado conta. Tiro, drogas, muitas coisas têm matado as pessoas ultimamente. Tragédias têm acontecido nas famílias da atualidade também. Não foi só no tempo de Jó. Jó foi uma catástrofe fora do normal. É difícil dizer que alguém sofreu como Jó sofreu. Mas nos dias atuais as coisas acontecem também. Aviões caem, ônibus batem de frente com outro ônibus, com caminhão. Catástrofes de um modo geral acontecem. Acidentes muito grandes acontecem na atualidade. Então isso é uma realidade também dos nossos dias. E também nós temos que entender que nem tudo é o diabo, tá certo? Porque nós temos 3 inimigos. O diabo, nós temos o mundo, que são pessoas, homens e as coisas, e também o outro inimigo que somos nós mesmos, tá certo? Então tem coisas que nós mesmos provocamos e tudo nós queremos acusar o diabo, e nem tudo é ele. Tem coisas que somos nós também. Da mesma forma aqui
tragédia de natureza econômica, nem tudo é o diabo. Tem coisas que são provocadas por nós mesmos, ou seja, má administração, má gestão dos negócios também provocam catástrofes, também provocam queda no nosso orçamento, tá certo? Então o resumo diz assim: Jó perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instou-lhe a abandonar a sua fé em Deus. Aí o tópico 3 diz assim: tragédia de natureza física e psicológica, ou seja, no corpo e na mente também, onde Jó foi atacado. Ou seja, Jó 1,13 vai dizer assim: um dia isso pode acontecer. Um dia o dia mau pode chegar. Também diz em Efésios capítulo 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, o dia mau um dia vem. Um dia acontece, tá certo? Então esse aqui também é dividido em 3 subtópicos que diz: o diabo toca na saúde de Jó. Jó capítulo 2, versículo 6, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Ou seja, o Senhor autorizou. Jó perdeu as finanças, Jó perdeu as empresas, os negócios, todos os seus bens materiais foram perdidos. E ele também perdeu os seus familiares, os seus filhos queridos, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele perdeu de uma vez só, em um dia só. Aí vem o diabo e pede autorização para tocar no seu corpo. E Deus permite que o diabo lance sobre ele uma enfermidade mortal. Então o diabo tocou na sua saúde física, ele teve autorização de Deus para isso. Aí o segundo subtópico vai falar da sua saúde física e o terceiro subtópico da sua saúde mental. Ou seja, Jó ele sofreu uma doença extremamente terrível, extremamente mortal. Mas como nós já dizemos também, o diabo ficou como seu enfermeiro. Porque Jó, com uma doença mortal, a qualquer momento ele podia morrer. Então, quando ele estava desfalecendo para a morte, o diabo tinha que vir e tinha que curar para que ele não morresse. Tinha que ficar cuidando dele para que ele não morresse. O negócio era para atingir ele de tal forma para fazer com que ele blasfemasse o nome do Senhor, com que ele não aceitasse mais o Senhor como seu Deus. Mas o contrário que aconteceu, a fé de Jó ficou mais forte ainda. Ele ficou mais forte porque ele estava firmado na rocha, ele estava entrelaçado, as raízes dele estavam entrelaçadas com a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, que não aparecia o seu nome naquela época, mas desde já a graça de Deus é manifestada, desde o Antigo Testamento ela é manifesta a nós. Então a doença era extremamente maligna. Aí a sua saúde mental. Quando nós recebemos acusações, ainda que sejam verdades, o nosso psicológico é abalado. Agora você imagina dos nossos próprios amigos recebemos acusações e elas não forem verdades. Aí o psicológico vai lá embaixo mesmo. Aí como é que chama? Vem aquele desespero, você fica se sentindo mal, recebendo, os seus próprios amigos vêm te consolar e depois eles começam a te acusar, começam a falar mal de você, começam a falar que você é culpado de pecado. Então, além do físico, Jó tinha feridas por todo o corpo, ele usava um caco de telha para poder se coçar. Imagina isso, não dá, é um negócio fora do normal. Ele rapou a sua cabeça, aí ele tinha que coçar a cabeça, tinha que coçar todo o corpo. Imagina a dificuldade com isso, imagina aquelas feridas expostas, até o seu hálito. A sua esposa tinha nojo do seu hálito, porque o hálito dele era ruim, não adianta, acabou de escovar os dentes, mas não adianta, o negócio vinha de dentro, porque estava tudo apodrecido, a doença era nos seus ossos, o negócio era terrivelmente maligno, era para a morte realmente. Se não fosse permissão de Deus, Jó teria morrido. Jó teria morrido. Mas aí vem as acusações e abala o seu psicológico. Aí o resumo desse tópico diz assim: além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu Jó na sua saúde física e mental. Olha só. Aí de homem mais rico do Oriente tornou-se um pecador revoltado e arrogante, segundo o que os seus amigos estavam dizendo. Então o patriarca permaneceu de pé. Não, peraí. João 16:33. Vamos lá? João 16:33. Tenho-vos dito isso para que mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só a parte que eu gostaria desse versículo aqui. No mundo tereis aflições. Jó estava tendo aflição, e olha que aflição. O que nós passamos hoje não chega nem uma beiradinha daquilo que Jó passou. Então Jesus já alertou: vocês não vão ter no mundo um mar de rosas porque me aceitaram, porque me receberam como seu salvador. Não, muito pelo contrário. Vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflições, vocês vão ter provações. Mas tem de bom ânimo, se animem.
Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. Agora você imagina, Jesus venceu o mundo e nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Nós podemos vencer se permanecermos fiéis também. Tá certo? Não estou completando o versículo não aqui, eu venci o mundo, vós vencereis. Não, nada disso. Nós vamos vencer se nós permanecermos fiéis a Ele, tementes a Ele, obedientes a Ele e à sua palavra. Então, de uma vida abastada, piedosa, estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades, de dificuldades, de problemas. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Esse é o objetivo da lição. Diante de todas essas desgraças, de tudo isso que Jó passou, de tragédia econômica, familiar, física, psicológica, ele permaneceu fiel. E eu vou deixar aqui um versículo para a gente concluir essa lição. Está em Jó 19:25. Palavras de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.